Oi, turma, bom dia, tudo bom? Então, a nossa aula hoje ela vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma aula de exercícios de fixação. Nós vamos fazer algumas revisões de alguns tópicos da matéria através de alguns exercícios juntos, tá legal? Então, pega aí seu caderno, seu lápis, para a gente poder começar essa nossa aula aí, fixando todos esses exercícios e resolvendo ao mesmo tempo aqui juntos pelo nosso vídeo, tá legal? Tô aguardando vocês, hein? Então vamos lá. Nosso primeiro exercício aí, ele fala assim: quando o indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, ele recebe o nome de. Vamos lembrar que a migração, ela pode ser, o indivíduo ele pode ser chamado tanto de emigrante quanto de imigrante. Imigrante vai ser quando ele entra no país que ele foi a destino, né? Esse país que ele foi buscar uma outra condição de vida, uma oportunidade de emprego, de estudo. E ele pode ser o emigrante. Emigrante é quando ele sai do país dele para ir para esse outro país. Então, quando ele está saindo do seu país, ele é um emigrante. Quando ele está entrando nesse novo país, ele é um imigrante. Lembrando que a migração, ela é voluntária, então ele está buscando uma condição de vida melhor, ou ele está a fim de morar num outro lugar, num outro país, diferente das migrações que são forçadas, dos deslocamentos forçados, que é o que a gente vê dos refugiados fazendo. A pessoa ela não tem outra chance de sobrevivência, ela está tendo perseguições religiosas, étnicas, políticas, né? E aí ela se vê necessidade de sair do país dela de origem e ir tentar a vida num outro país. Então vamos lá, ele vai ser um emigrante, um forasteiro, um imigrante, um peregrino ou um gringo. Tempo aí para você responder, hein? Se você respondeu a letra A, emigrante, você acertou, tá correto. Então nós já vimos, né, eu já falei lá no início, que emigrante é quem vai sair, é para nomear a saída do indivíduo. E imigrante é a entrada dele nesse outro lugar, aí, região aí para onde ele está indo, tá legal? Então anota isso aí para a gente não confundir. Agora vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Sobre as taxas de natalidade e mortalidade, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas. Número 1, ela fala assim: taxa de natalidade representa a média de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. Vem cá, a gente viu que taxa de natalidade é nascimento, né? O que vai mostrar por período fértil é a taxa de fertilidade, então já é falsa. Número 2, taxa de mortalidade representa o número de mortes ocorridas no período de um ano a cada 1.000 habitantes. Verdadeiro, né? Taxa de mortalidade é o número de mortes. Número 3, taxa de mortalidade infantil representa o número de crianças que morrem até com 10 anos de idade, calculado até 1.000 crianças. Nós vimos que a taxa de mortalidade infantil, ela tá lá na base, né? Então não é simplesmente das crianças que vão até os 10 anos de idade. São aquelas crianças que conseguem crescer, ter nutrição, para poder viver aí essa parte da infância. Então quando elas morrem logo nesse início, a gente taxa isso como a taxa de mortalidade. Na número 4 ele fala: crescimento vegetativo representa a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade no período de um ano. Nós vimos que o crescimento vegetativo é a taxa de mortalidade menos a taxa de natalidade e a gente vai ter uma média dessa população, tá legal? Então qual a letra aí que você vai marcar? Letra B, né? F, V, F, V. Então nós vimos aí que a taxa de natalidade ela é uma média dos nascimentos. A taxa de mortalidade, ela vai representar todos esses números de mortes. E a taxa de mortalidade infantil, que nós já vimos aí, que na verdade é o número de crianças que vão morrer, não é até completar os 10 anos de idade, porque isso aí seria muito tempo, né? Seria praticamente a infância inteira. Então, seria um número, na verdade, total de mortes. Então, isso não é a taxa de mortalidade infantil. Ao longo das nossas aulas, nós vimos que a taxa de mortalidade infantil, ela acontece muitas das vezes por conta de falta de saneamento básico, falta de nutrição dessas crianças, né? Onde elas vivem, essa região, esse país. Então, assim, falta de saneamento básico, falta de vacinas. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma criança, quando ela nasce, ela tem várias vacinas que precisam ser tomadas. Todos os cuidados,
né, de higiene, de alimentação, para que essa criança, o sistema dela de imunidade e o próprio organismo, ele possa desenvolver e crescer saudável. Então, quando uma criança, no início, nos seus primeiros anos de vida, né, no início, nos primeiros meses, no primeiro 1 ano de vida, ela acaba, infelizmente, tendo o quê? A mortalidade infantil. Esse próximo exercício, a gente vai fazer uma análise das pirâmides. Nós temos aí 4 pirâmides e são pirâmides que vão mudando ao longo dos anos, né? São anos diferentes e ao longo desses anos a gente vai vendo as mudanças que vão ocorrendo nela. Você pode observar que a base da pirâmide em 1980, ela está muito mais larga do que, por exemplo, uma estimativa que a gente teria da pirâmide de 2020. Então, olha só, ele fala assim: assinale a alternativa correta. Letra A população brasileira está tornando-se cada vez mais jovem. Letra B, a população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos. Na letra C, o número de idosos ultrapassará o de jovens até 2020. Letra D, a estrutura etária da população pouco tem mudado ao longo dos anos. E a letra E, que ele diz que a população masculina predomina em relação à feminina. Então, olha só, nós podemos observar que ao longo desses anos, a pirâmide, a base dela, ela tem ficado um pouco mais estreita. E, na verdade, o que mais tem mudado é a altura dessa pirâmide. Conforme ela vai caminhando para o topo, esse topo ele já não está se tornando mais tão estreito quanto em 1980. Ele está se tornando um topo cada vez mais largo, cada vez maior na sua largura. Então, qual a alternativa correta que você vai marcar? Bom, a resposta correta é a letra B. A população brasileira ela tem se tornado cada vez mais envelhecida ao longo dos anos, ou seja, melhor dizendo, né, mais idosa. Então a gente pode observar que a expectativa de vida, o aumento da qualidade de vida, ela tem acontecido ao longo desses anos. E isso faz com que a população ela se torne mais idosa, porque as pessoas estão vivendo mais. Então você pode ver que o topo da pirâmide ele se torna mais largo. Para fechar, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa diversidade brasileira. Então vamos lá. O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira, letra A, portugueses, africanos, imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães. B, imigrantes italianos, africanos, imigrantes árabes. C, indígenas, imigrantes árabes e os imigrantes japoneses e italianos. D, nativos brasileiros, indígenas, europeus brancos e os africanos, povo que foi escravizado. E E, africanos escravizados, europeus, essencialmente italianos, holandeses e alemães. E os imigrantes árabes. Lembrando que ele está falando do povo que originou, hein? Se eu estou falando de o povo que deu origem, só pode ser a letra D. Nativos brasileiros, os indígenas, europeus brancos, os portugueses e os africanos, né, que foram trazidos para cá para a escravidão. Então, assim, após esses povos, né, outros povos foram vindo para cá e contribuindo para essa miscigenação, essa mistura e formando o povo brasileiro. Mas na origem, de início, foram esses 3 povos aí. Tá legal, gente? Bom, turma, nossa primeira aula de fixação com os exercícios assim fazendo juntos online, ela vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, não deixem de anotar para a gente poder conseguir tirar isso lá no grupo segunda-feira, hein? Estudem, façam as folhinhas, os exercícios da folha-tarefa que eu tô mandando aí para vocês, tá legal? Bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Beijos!